que ele falou que é carregada de emoção boa da vida dele, ele vai contar a história como se ela estivesse acontecendo agora. Legal? Enquanto ele começar a contar a história, vão surgir algumas imagens diante dele aqui. Ó, você começa a falar de uma história, com a imagem dele, que já não estiver por aí. Né? Então ele vai contar a história do começo ao final. Ok? Observem bem o que vai acontecer com a fisiologia dele então. Tudo bem? Está à vontade para falar? É? Então, você vai falar como se a experiência estivesse acontecendo aqui e agora. Né? Você vai falar, olha, eu estava há 2 meses atrás numa experiência assim, não. Eu estou indo em tal lugar assim, estou entrando no lugar, coisa parecida. Legal? Tudo bem? Então fica à vontade, pode falar. Hoje é dia 7 de dezembro de 2001. Estou pegando na época minha mulher, que hoje é ex-mulher. Nós moramos em Arizona, em Phoenix, e estou levando ela para o parto do meu filho, do meu segundo filho, Gregory. E o médico, estou preocupado porque o médico que faria o parto dela está viajando, que é um feriado prolongado, e como nós somos brasileiros, como eu sou brasileiro, ela vai ter o parto num hospital de estudantes. E chegando no hospital, já é passado 18 horas de parto. Então, assim, nós estamos no hospital e já se passaram 18 horas. Nós estamos no hospital e já se passaram 18 horas. E ela está com muitas contrações. E nesse hospital eu estou preocupado porque eles não fazem cesárea. Eu já conversei com 2 médicos, o Dr. Peck, e ele disse que ainda não é a hora. E o cordão umbilical está no pescoço do meu filho. Mas ainda assim eles vão tentar o parto normal. Estou conversando com a minha esposa, explicando para ela, Viva, tenha calma, eles sabem o que estão fazendo e eles vão esperar mais 1 ou 2 horas. Se não acontecer, eles vão fazer a cesárea. Ore e peça a Deus que tudo vai dar certo. Estou dentro da sala de cirurgia, eles me deixaram entrar. Eles começaram a fazer a cesárea. E eles estão tendo dificuldades. Está espirrando muito sangue. Colocaram um avental na frente da Vivian porque o rosto dela já estava cheio de sangue. Limparam o rosto dela. Respira fundo. Ok. Meu filho saiu, não chorou. Ele está sem oxigênio no cérebro. Eles estão fazendo um trabalho de oxigenação. Já é passado 3 minutos, ele está sem oxigênio no cérebro. 2 médicos já desistiram. Eu cheguei no Dr. Peck e falei, não desista. Do meu filho. Passaram 4 minutos, 58 minutos, ele respirou e chorou. 2 minutos. 4 minutos e 58 segundos. Ele chorou. Ele chorou. Meu filho está vivo. Depois disso, os médicos disseram, seu filho será um vegetal, volte para o seu país, volte para a sua família, porque vocês vão ter uma vida totalmente regrada e diferente do que uma pessoa normal. Voltei e meu filho hoje é perfeito.
Quem estava em segunda posição perceptiva? Vamos lá, Vanderlei, Jane. Quem mais estava em segunda posição? Zé Luiz entrou em segunda também. Luciano também entrou em segunda posição perceptiva. O Zé Eduardo daqui não dá para ver, mas parece que entrou também em segunda. A Leda está associada até agora também. E eu aqui também entrou em segunda posição perceptiva. Bom momento para treinar a terceira posição perceptiva, não é? Legal. Desculpa. Imagina. Esse objetivo é exatamente esse. Tá? Observe o seguinte agora. Observe o seguinte. Tá? Ele contou essa história em primeira posição perceptiva. Não foi? Foi. Como se estivesse acontecendo agora. Não foi? Muito bem. Agora deixa eu observar uma diferença aqui. Observe bem o que vai acontecer. Eu quero que você faça o seguinte. Tudo bem? Muito bem. Você vai se referir a você agora, ó, como sendo o Aldo. Você não vai dizer eu e a minha esposa estamos no hospital, os médicos ali, isso, aquilo, para lá. Você vai dizer o seguinte, olha, o Aldo e a Viviane, né? Vivian. O Aldo e a Vivian estão no hospital, ela está lá em trabalho de parto. Está claro como você vai fazer? Se em algum momento você disser eu vou puxar você de novo aqui para a terceira posição perceptiva. Você vai contar a história como se fosse o simples narrador de uma história. Você vai falar a respeito da história como se fosse o Aldo, não você. Está claro? Então fique à vontade de falar. A mesma história. Okay? Então, eu conheci o Aldo e a Vivian, e a história deles é uma história bem bacana. Eles estavam nos Estados Unidos, foram ter. A esposa dele, numa ocasião, estava em trabalho de parto, e então eles se dirigiram ao hospital, estavam preocupados porque o médico que acompanhou toda o pré-natal estava viajando, era um feriado prolongado na cidade, e eles entraram e ela estava com muita dor. Ela ficou 18 horas em trabalho de parto. Okay. Já detectaram que o Aldo estava lá junto. O Aldo e a Vivian, né? Okay. E detectaram que o cordão umbilical estava no pescoço da criança. Os médicos chegaram para o Aldo e falaram que eles não fariam a cesárea até o último momento. E então o Aldo o Aldo foi conversar com a Vivian, ele disse para ela que ela tivesse calma e que tudo ia sair certo, tudo ia dar bem. E daí, depois de 2 horas, os médicos decidiram fazer a cesárea, entraram na sala de parto, o Aldo pôde entrar junto, começou a dar complicações no parto, começou a espirrar muito sangue no rosto da Vivian, ela entrou até em desespero, foi colocado um véu ali, um pano para que protegesse e ela não tivesse mais visão do que estava acontecendo. Era passado já 3 minutos e o Gregory, que era o filho do casal, ainda estava sem oxigênio. O Aldo estava lá. O Aldo estava junto e 2 médicos já haviam desistido. O Aldo chegou no Dr. Beck e pediu que ele não desistisse do filho dele. E com 4 minutos e 58 segundos a criança foi, como diz o laudo, ressuscitada. E então a criança chorou. E os médicos disseram ao casal que a criança teria problemas porque faltou oxigênio por muito tempo no cérebro e que ela seria um vegetal. Inclusive o casal se chocou muito na maneira como os médicos foram bem frios e que aconselhassem que independente do que eles estivessem fazendo lá era para voltar para o país deles, que eles iam precisar de ajuda e carinho da família por conta que a criança teria problemas. Eles voltaram e a criança é uma criança normal, que inclusive só tira 10 na escola. Eu acho que isso mexeu com o cérebro dele. Que bom, hein? Deixou ele muito bem. Qual foi a diferença? É a mesma história? A diferença é essa. Essa é a mesma história que ele contou? A mesma. Por que vocês dois estão balançando aqui? Ele estava balançando. Eu pus ele em rapport, né? Que não.
Mas o engraçado é que, tipo assim, na primeira história, falando da história dele própria, ele se emocionou mais, ele viveu mais a história dele própria do que a própria história em relação da segunda pessoa. A primeira história ele contou em primeira posição perspectiva. A segunda história ele contou em terceira posição. Essa é a enorme diferença. Na primeira história, ela estava rica em detalhes e carregada de emoção. Na segunda história, não tinha detalles, não tinha tanto detalhes, mas emoção. Na segunda história, acho que deu para colocar até mais detalhes. Ele colocou mais detalhes. Isso, mais detalhes. Isso. Agora na primeira foi mais emoção, foi porque foi pro lado pessoal dele. Perceberam a diferença? Nossa. Demais. Nível, respiração, tudo. Parecia que não existia nenhum vínculo, você estava solto, o outro estava mais estatelado, mais vidrado. Como se fosse um jornalista dando uma notícia. Na primeira eu estava lá, você acredita? Eu senti o clima Tava nevando, eu senti o clima, senti eu entrando no hospital. Nossa. Pensa completamente. Agora, uma pergunta do meu interesse direto com relação à primeira história. Eu sou um cara super que me envolvo, ainda mais envolvendo filho, eu tenho uma situação com meu filho também, na maternidade, quando ele começou a falar, mas eu realmente me coloquei numa situação de análise. Eu não estava envolvido emocionalmente com a primeira história e não queria estar, né, porque eu queria realmente analisar o que estava acontecendo. Numa situação normal, eu teria mergulhado em lágrimas, eu choro vendo comercial de televisão, coisa animada, né? Mas é interessante porque realmente um sentimento ele te deixa completamente isento. A história foi extremamente impactante, mas eu não me falei nada porque eu estava numa posição exatamente de analisando o que estava acontecendo. Isso é bom dependendo da situação, ou sempre é bom nessa posição.